Bem-vindos! Hoje eu estou disponibilizando o quarto material da nossa revisão, finalizando aqui o nosso mês de agosto, onde o nosso combinado é poder repassar os comandos que vocês já tiveram contato anteriormente e, como eu já combinei com vocês, acrescentando sempre a cada semana novos comandos, novos conceitos. Tenho certeza que ao final desse mês vocês tiveram contato com conteúdos que vocês tinham dúvida, coisas novas que vocês têm que pesquisar. A nossa dinâmica ela vai continuar nessa mesma metodologia. Finalizamos hoje então falando sobre Data Control Language, ou linguagem de controle de dados, que a gente iniciou o semestre inclusive falando sobre esse assunto. Foi quando a gente ali conseguiu fazer a criação de usuários, a gente conseguiu também estar dando permissionamento, né? E aí a gente retomou nossas atividades com banco de dados. Então o material escrito ele traz para vocês o conceito de DCL, os principais comandos, que são os comandos grant e revoke, que vocês já viram anteriormente, né? E agora a gente de novo tem a sintaxe aqui. Grant para permissionamento, revoke para revogar permissionamento. Brincamos um pouquinho com isso e vamos fazer mais coisas na nossa aula prática. Além disso, eu complementei o material que não poderia faltar, trazendo para vocês informações sobre segurança de dados. Afinal de contas, não adianta ter um banco de dados inseguro. Então, nós temos aqui, né, conceitos importantes sobre segurança de dados. Ok? Princípios fundamentais de segurança, vocês vão poder dar uma olhada aqui. Tem um elemento novo que é a gente poder criar controle de acesso baseado em regras. O que seria isso? Eu posso criar uma regra para um grupo de colaboradores. Por exemplo, eu crio uma regra chamada desenvolvedor. Faço atribuição dessas regras, dessas permissões a esse grupo desenvolvedor. E depois eu falo que o João ele recebe as regras desenvolvedor. Ao invés de atribuir ao João cada um dos privilégios, eu atribuo ele um perfil, a um conjunto de permissões. Precisei acrescentar uma permissão nova, eu mudo a regra e todo mundo que pertence àquela regra passa a herdar aquelas permissões ou a perder aquelas permissões que ele tinha até então. Bem interessante, a gente vai fazer isso na prática. Voltei a falar sobre criptografia de dados, porque é importante para a gente ter segurança usar criptografia sim. Né? Falei dos tipos de chaves de novo, que a gente já tinha usado lá na revisão. Acrescentei mais alguns tipos de criptografia para vocês terem conhecimento. Aqui a gente fala um pouquinho, quando trato de criptografia em trânsito, tem a ver com a comunicação de dados. E aí dos protocolos, por exemplo, o SSL, né? Um protocolo de segurança para a gente poder trafegar dados sem que esse dado seja interceptado e a gente corra riscos aí na nossa aplicação. Falei um pouquinho sobre SSL no MySQL. Trouxe a vocês um comparativo. Começo a levar vocês para o mundo dos outros bancos de dados. Então falei sobre características do MySQL, referente à segurança. Vocês podem dar uma olhada aí. E trouxe também para vocês informações sobre o Post, sobre o SQL Server, sobre o Oracle. Então, os bancos mais comuns que a gente tem no mercado. Todos esses são bancos padrão SQL. E é claro, não poderia faltar, tive que trazer para vocês também aqui um pouquinho de informações com relação ao Mongo, que o MongoDB é um banco não SQL. Assunto nosso mais para o final da disciplina, mas já tem alguma coisinha aqui referente ao MongoDB. Fica a sugestão para vocês pegarem esses bancos e começarem um aprofundamento de conhecimento com relação a eles. Vocês sabem muito bem, quando eu sugiro algo, não é bem uma sugestão, né? Algo vai acontecer com vocês daqui a alguns dias. Além disso, né, trouxe também um pouco do conceito de auditoria em banco de dados, para que a gente possa ter isso rastreado, para que a gente possa ter isso auditável
Então a gente vai poder criar bancos mais robustos, né? Bancos que atendam premissas que o mercado está nos cobrando. Falei um pouquinho aqui da GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, a qual o Brasil se inspirou para criar a LGPD. Então, detecção de anomalias, recuperação de incidentes, está tudo aí para vocês. Falei um pouquinho sobre algumas ferramentas que existem de auditorias no MySQL, no Post, no Oracle. Trouxe um exemplo aqui de como é que a gente habilita no MySQL a ferramenta de auditoria dele. Isso tem a ver com segurança de dados, segurança da informação, que é pauta da nossa última fase da disciplina. Mas já estou trazendo para vocês um cheiro aqui desse conceito, né, para que a gente possa retomar um pouco mais para frente. Falei sobre tabela de log, que a gente vai trabalhar isso sim quando a gente entrar em procedures e em triggers. Eu já tenho aqui um exemplo de como é que você cria uma tabela para rastrear acontecimentos no seu banco. Então aqui tem um exemplo de uma tabela de log que você pode gravar determinado usuário, que operação que ele fez em qual tabela. Isso é importante caso aconteça algum problema. A gente consegue saber de onde veio esse problema, quem foi o gerador desse problema. Como é que você insere dados numa tabela de log? Uma tabela para as ocorrências de banco, que a gente também pode criar e registrar as ocorrências. E aí eu trouxe para vocês, no material também, algumas ferramentas de mercado que a gente utiliza para conectar com bases de dados e começar a gerar visões em tempo real para os usuários. Um administrador de banco, um administrador de infra. Seria importante que ele tivesse numa tela, numa TV, um gráfico que indicasse ali a disponibilidade do seu servidor e mais ainda, ele poderia ter um gráfico ali que apresentasse para ele gargalos. Então, soa um alerta de maneira que ele possa, a partir daquele alerta, tomar ações. Olha, o meu servidor está começando a ficar no gargalo, né? Ele está apresentando uma deficiência de atendimento de requisição. E aí ele poderia olhar se tem algum usuário executando alguma sessão que está consumindo muito recurso de banco. Então aqui a gente já fala de monitoramento de banco de dados. Não somente instalação, criação de tabela, o seu software ligado com o banco de dados, mas estamos no nível mais acima. Estamos falando daqueles profissionais que monitoram o banco de dados e garantem que ele esteja no ar quando os usuários precisam. Ou ainda quem responde quando uma aplicação começa a apresentar uma queda de desempenho. É o cara que fica o tempo todo cuidando para que o banco esteja disponível para os usuários do sistema. Então, trouxe esse material para vocês também. Aí, fecho aqui com uma conclusão do assunto que eu abordei e trouxe algumas referências bibliográficas a vocês. Então, esse é o material desse encontro, nosso a quarta aula teórica de vocês. Lembro que, quarta aula, fechamos aqui um segundo ciclo, esse final de semana tem sim um quiz, mas não conta para ninguém. Somente vai saber que tem um quiz aquelas pessoas que assistiram ao vídeo. Aqueles que não assistiram não vão saber, não vão fazer. E assim a gente segue dentro do padrão que a gente tem assumido aí na nossa disciplina. Aqueles que têm mais interesse vão aprender muito mais. Aqueles que não assistem aos vídeos, que não olham o material, vão perder o prazo. Né? E isso também, para mim, não tem nenhum problema. Espero que vocês não compartilhem com eles. Esse é um combinado nosso, né? E a gente segue na próxima semana com as nossas atividades práticas, onde eu vou englobar esses itens que eu trouxe para vocês nessa aula 4. Ok? Espero que essa forma da gente estar trabalhando permita para aqueles que têm um pouquinho de dedicação um melhor aprofundamento, um melhor conhecimento dos conceitos de banco de dados. A ideia é que a gente separe os momentos e que vocês se disciplinem a olhar toda semana o material teórico que é disponibilizado. O material teórico, ele é uma motivação. Você pode pegar muitos conceitos que estão aqui e se aprofundar e buscar mais conhecimento sobre o assunto. Ok? Então, muito obrigado a todos. Se você curtiu, clique aí no sininho. Não tem sininho, né? Também não tem like. Mas assim, se gostou, se aprofunda. Você tem uma chance grande de melhorar o seu conhecimento de banco de dados. Se não gostou, sinto muito, mas isso também faz parte da nossa disciplina. Precisamos aprender como trabalhar com banco de dados e aprender de maneira séria. Valeu? Abraço a todos. Nos vemos no nosso encontro prático na próxima semana.